chamo Patrícia Baltazar e eu sou radiologista nas divisões de abdômen e imagem informática na Emory University, em Atlanta, Estados Unidos. Hoje eu vou falar sobre como criar um pôster educacional premiado pelo RSNA. Meu conflito de interesse é que eu sou Associate Editor do Radiographics Journal. O conteúdo que eu vou cobrir hoje inclui os tipos de prêmio, como escolher o tópico que aumentou, o conteúdo e formatação do pôster e a excelência visual. Existem dois tipos de prêmio para pôsteres educacionais do RSNA. O primeiro é o identificado por Radiographics, onde os autores vão receber um e-mail notificando eles que foi solicitado para submeter como um artigo para o Radiographics ou submeter como um PowerPoint para o Radiographics Fundamentals, que é um PowerPoint que vai ser publicado no site do Radiographics, geralmente voltado para residentes e fellows, um conteúdo mais básico. O segundo tipo é o pôster educacional premiado pelo RSNA diretamente, que são o Magna Cum Laude e certificado de mérito. O Radiographics é um jornal bem único e atípico porque todo o seu conteúdo é educativo, é educacional. Então, todas as suas solicitações e todos os seus artigos vêm dos posters do RSNA, com exceção dos editoriais e dos cases from the cookie jar. Então, todo ano, os posters educacionais são revisados pelos avaliadores do Radiographics, baseado nesse score que eu estou mostrando na tela. Então, os melhores posters identificados pelo Radiographics são aqueles de alto valor educacional, os que são baseados em evidência científica, que são de interesse clínico geral, dos radiologistas clínicos gerais, bem organizados e ricos em imagem. Já o grupo que que premia os posters educacionais diretamente pelo RSNA é separado. Então, você pode receber o prêmio do Radiographics, da solicitação do Radiographics, e também esse prêmio do RSNA, ou apenas um deles, no caso, pois são grupos separados. Esses daqui é revisado e avaliado pelo EEAC, Education Exhibit Awards Committee, que é um comitê do RSNA. Eles vão avaliar os posters baseados no seu conteúdo, quanto aquele pôster é único, inovador, a originalidade, a qualidade da apresentação, o tamanho do pôster, o interesse do leitor, se é de interesse do público geral, dos radiologistas, e o timing daquele pôster, se é um tema atual. Como escolher o tópico ideal? O melhor tópico é aquele que tem um impacto no manejo dos pacientes. É aquele que tem um alto potencial educativo e que já está mais ou menos pronto para a publicação. Como eu falei, tem que ser de interesse da comunidade de radiologia geral, portanto, aquele tópico mais esotérico ou que seja relevante só para um grupo pequeno de radiologistas, pode não receber um score tão alto quanto um tema mais de interesse mais geral. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado para aquele tema geral não ser muito superficial, não ficar apenas no nível superficial. Tem que ter um balanço aí entre o quão detalhado vai ser o seu pôster, o quanto completo você vai abordar aquele tema e o quanto geral ele vai ser. Se você tiver um interesse mais de um tema mais avançado, um tema mais difícil, pode ser legal também abordar aquilo e pode também ser solicitado, contanto que você consiga organizar aquele seu conteúdo de uma forma didática, que você consiga explicar até para uma pessoa que esteja praticando radiologia geral, consiga entender. Uma boa forma de você ter uma noção melhor daqueles posters que são premiados pelo RSNA é olhar o site do ano passado. Então, você bota no Google RSNA 2022, vai encontrar esse site e vai fazer o login com seu login do RSNA e clicar no Digital Posters. Isso vai te levar para essa tela, onde nessa tela você vai poder filtrar pelo prêmio, ver qual é o que é de seu interesse, e encontrar um exemplo, vai poder abrir e olhar como que aquele pôster foi formatado no ano passado. Uma coisa importante de notar, se você tiver interesse na solicitação do Radiographics, é que os avaliadores vão olhar também se aquele tópico foi publicado recentemente, ou solicitado recentemente, porque todas as solicitações do ano passado vão ser publicadas ao longo do próximo ano. Então, eles também não querem ter um paper duplicado. Todo ano, o Radiographics coloca no seu site uma lista, por volta de fevereiro ou março, daqueles temas que eles têm interesse naquele ano. Então, se você olhar essa lista e tiver alguma coisa do seu interesse, pode ser uma boa forma de escolher o seu tópico para submeter. Mas se você também tiver uma ideia que não esteja nessa lista, não significa que você
tenha que submeter apenas os que estão aqui. Você pode ter uma ideia excelente que vai ser solicitado, que vai ser um pôster bem bacana. A minha única recomendação é que você coloque no site do Radiographics o seu tópico e veja se tem algum paper que foi publicado recentemente sobre aquilo, para você não perder tempo duplicando o trabalho que já foi feito. Se você é residente, fellow ou até mesmo um radiologista em início de carreira, a minha sugestão é encontrar um mentor para te ajudar a fazer esse pôster. O mentor ideal é aquele que é expert naquele tópico de interesse, que tem experiência com posters educacionais, nesse caso, posters educacionais do RSNA seria ainda melhor, e que tenham acesso a um grande número de casos de radiologia, que tem o seu teaching file gigante para você achar os casos, e que tenha colaboradores em outras instituições. Se ele tiver esse network em outros lugares, você estiver abordando um tema, mas de repente está faltando alguns casos, ele pode perguntar para esses colaboradores, incluir aqueles colaboradores como coautores no pôster, para preencher esses gaps que foram identificados. A melhor forma de organizar o conteúdo do seu pôster é da mesma forma que você organizaria um artigo para o Radiographics ou para o Radiographics Fundamentals. Que é aqueles que têm um objetivo bem claro no início, você delinear quais são os objetivos do seu pôster. O seu conteúdo tem que ser focado e respondendo àqueles objetivos que você listou. Todos os seus pontos têm que ser baseados em evidência, tem que ser acurado e as referências têm que ser atuais. E ao longo do pôster, você tem que colocar essas referências, no final, citar todas elas, para demonstrar que você fez aquela revisão de literatura e que já está meio caminho andado para o seu pôster virar um artigo. A escolha do título é um ponto bem interessante, porque pode ser a sua primeira oportunidade de chamar a atenção do avaliador ou do leitor. É importante que você, no título, já consiga descrever bem qual é o tópico que você vai abordar e tentar, o máximo possível, ser breve para que não fique aquele texto bem longo logo no título. E se puder usar um trocadilho, um humor, às vezes é interessante para chamar a atenção da pessoa que está revisando o seu pôster. Como formatar o seu pôster? É importante ter um balanço entre a imagem, o texto, os seus casos, para que não seja só imagem sem muito texto para explicar, para que não seja só texto e que fique muito denso sem imagens. Então, o balanço é importante. Em cada slide, é importante você se perguntar qual é o ponto que eu quero transmitir para o leitor com esse slide, quais são os pontos mais importantes, os seus teaching points. Muitas pessoas agora estão usando formatos criativos, interativos, alguns usam QR codes, perguntas e respostas, pode ser interessante para o seu pôster, contanto que você continue abordando o seu tema de uma forma completa. E, no final, volta e vê onde é que você pode eliminar os excessos de texto, a poluição visual dos seus slides, deixar o mais claro possível. Às vezes é difícil, se você está ali envolvido no trabalho, para você mesmo identificar aonde é que está poluído. Então, a minha dica é que você peça para outra pessoa revisar e te dar um feedback onde é que precisa melhorar, ou às vezes um slide tem que virar 2 para diluir um pouquinho aquele conteúdo que está muito denso. Então, pede para outra pessoa dar uma olhada. O PowerPoint pode te ajudar bastante em termos de estabelecer um tema para os seus slides, que seja uma formatação consistente, com a cor, com a fonte. Então, tem o Slide Masters, que você pode usar no PowerPoint mesmo, ou simplesmente copiar o seu slide para o próximo, para já ter um formato mais ou menos parecido. O seu slide tem que ser agradável de se ler, de se olhar. O tamanho da fonte tem que ser legível, não tem que ser difícil, muito pequenininho. Como nós estamos numa especialidade rica em imagem, a maioria das pessoas prefere um fundo escuro com a letra clara, mas contanto que você tenha um bom contraste entre as cores e que esteja agradável, não existe uma fórmula. Existem as categorias entre os seus temas nos seus slides, que no meu caso aqui, nesse de agora, estamos na categoria excelência visual. Estou colocando o símbolo ali com o olho e usei os outros símbolos para o leitor saber aonde é que você está no seu conteúdo que você descreveu lá no início.
Uma das formas mais efetivas de você entregar o seu conteúdo é usar o auxílio visual. Então, múltiplas formas do leitor digerir o conteúdo, vai melhorar o fluxo do pôster, e usar gráficos, em geral, é muito melhor do que usar textos longos. Uma das formas de auxílio visual é o uso das anotações. As anotações é basicamente quando você está descrevendo um achado no texto que você quer mostrar na imagem, você coloca uma seta na imagem, você pode colocar a cor da seta, a mesma cor da onde você está descrevendo aquele achado no texto. Então, coordenar a cor entre o texto e a anotação, pode usar o símbolo com a imagem para demonstrar onde é que você está mostrando aquilo no texto e na imagem. E a minha sugestão é, principalmente quando tiver imagens de ressonância, colocar uma legenda descrevendo qual é aquela sequência da imagem. Tem que ter cuidado com a poluição visual, não colocar múltiplas setas na imagem, coisas do tipo. E geralmente negligenciado é que o fato que bastante gente tem daltonismo entre o vermelho e o verde, então se puder evitar essas cores, seria o ideal. Nós estamos trabalhando com imagens, então a seleção e a qualidade das imagens nas apresentações é muito importante. Tem que ter uma janela adequada naquele exame de imagem que você está utilizando. A imagem tem que ser de alta resolução, um tamanho adequado para que o leitor consiga visualizar o achado facilmente. E utilizar o zoom e o recorte para eliminar toda aquela parte da imagem que não é necessária. E muito, muito importante é remover qualquer tipo de informação do paciente da imagem. Então, quando você está recortando uma imagem no PowerPoint, você não está necessariamente removendo aquela informação do paciente totalmente. E é importante não submeter antes de tomar esses passos extras para eliminar aquela parte da imagem. E por isso que o RSNA colocou no seu site um passo a passo. Você pode entrar nesse site e fazer o download do passo a passo, mostrando como é que comprime as imagens no PowerPoint para remover o que está naquela borda, por mais que esteja escondida. Outros auxílios visuais incluem ilustrações originais, que não são aquelas ilustrações que você copia da internet, que não é o certo colocar. Você pode usar tabelas, vídeos, animações, usar perguntas e respostas. O ideal é que você teste previamente os seus auxílios visuais e também, quando você submeter no site do RSNA, ver se está tudo funcionando direitinho como esperado. Os requerimentos técnicos e limitações do site do RSNA podem mudar de ano para ano, então é importante também revisar o site para ver o que é que o RSNA está requerindo naquele ano específico. Se tiver mais interesse em aprender sobre como fazer as ilustrações originais, esse é um excelente artigo, onde eles falam sobre o passo a passo de como fazer a sua própria ilustração no PowerPoint e no Photoshop. E importante ter atenção aos detalhes, no layout do seu slide, se suas imagens estão alinhadas, a distribuição espacial. Alinhamento e distribuição espacial é uma ferramenta que o PowerPoint mesmo pode te ajudar, tem algumas formas automáticas de fazer isso. Evitar grandes espaços em branco no slide é importante. Usar aqueles temas e fontes estilo consistente ao longo do slide, para não ficar um grande carnaval. E usar um tamanho de fonte fácil de ler, para o avaliador e o leitor que estão olhando o seu slide. Evitar qualquer tipo de erro de digitação é muito importante, porque por mais que você tenha um conteúdo de alta qualidade, que seu post seja excelente, se você tiver erros de digitação, vai distrair o leitor do seu conteúdo. Então, em resumo, criar um post educacional para o RSNA pode ser uma tarefa muito gratificante, com o potencial de educar radiologistas e residentes ao longo de todo o globo, do mundo todo. E você pode ser reconhecido pelo seu trabalho. Você pode receber prêmios do RSNA e do Radiographics. O critério entre um e o outro é um pouquinho diferente, mas, em geral, você tem que criar um tópico, um poster com um tópico de interesse geral, ou focado, atual, avançado, contanto que você tenha uma didática boa, que consiga entregar aquele conteúdo de uma forma que o público geral entenda. O seu conteúdo tem que ser baseado em evidência, tem que ter um bom balanço entre imagem, texto e os casos. Muito importante ter uma excelente aparência visual no seu pôster e que, de uma forma geral, ele seja fácil de acompanhar, que tenha um bom fluxo. Se você quiser saber mais, pode ver esse artigo que foi publicado, que fala um pouco mais sobre tudo que eu abordei hoje. Obrigada.